entrada de Trump no mundo virou uma chave, a morte do Papa virou uma chave, né? No mesmo dia da morte do Papa, teve a renúncia, né, de Klaus Schwab, né, que foi o líder do Fórum Mundial Econômico. E a gente vê assim claramente que nós estamos em uma mudança econômica, política e religiosa. Então, veja, no mesmo dia que o Fórum Mundial Econômico, Fábio, é quem coordena toda a política mundial. Então, aquela reunião que acontece em janeiro em Davos, na Suíça, é o que coordena o rumo político do mundo. O Fórum Mundial Econômico não é um partido, mas manda na política mundial. Então, veja, no mesmo dia em que o Papa morre, então, veja bem, quebra-se o líder mundial da igreja romana cristã, é mudado, então o líder religioso é mudado e o líder político é mudado. E o mundo está sendo puxado por uma crise sem precedentes, né, por causa das taxações dos Estados Unidos. Então, veja bem, uma mudança econômica, política e religiosa. Ano de 2025 é um ano muito profético. É um ano profético. As pessoas estão falando também a respeito de uma visita de alguém da Casa Branca ao Papa e, consequentemente, o Papa morre. Tem alguma coisa a ver? Sim, foi o Vance, né, que é o vice-presidente americano. Para quem assiste muitos filmes de teoria, sabe que não existe muita teoria por trás do filme. A gente já relatou aqui que todo filme de Hollywood tem agentes da CIA e do Pentágono por trás do que está sendo propagado. Então, tu tem uma mensagem, né? E a gente sabe, talvez não foi ele, mas não é muito estranho. O vice-presidente dos Estados Unidos visita o Papa um dia, no outro dia ele aparece morto. Sendo talvez, que tinha aparecido antes mostrando melhoras, né? Sim, e ele celebra a Páscoa, acontece toda a celebração da Páscoa, no outro dia ele morre. Daí as pessoas dizem, é impossível, né? Porque o vice-presidente americano é católico e foi lá e tal. Mas a gente sabe que Donald Trump queria a mudança política da Igreja Católica, porque hoje a teologia de Francisco era uma teologia inclusiva, progressista, e Donald Trump quer o conservadorismo. Então ele já declarou que quer um papa de direita que volte para o rumo, e ele chegou ao ponto de publicar uma imagem de A na sua rede social vestido de papa. Né? Porque uma repórter perguntou, quem você gostaria que fosse o próximo Papa? E ele claramente disse, sou eu gostaria de ser o próximo Papa. Mas brincando, né? Mas veja que a Casa Branca ela está influenciando o mundo hoje. E a gente vê que a visita do vice-presidente... E outra coisa, Fábio, você reparou o terno que Donald Trump apareceu no velório do Papa? Ele apareceu com um terno que o destaca, né? Azul. Sim. Ninguém... Primeiro que tinha o protocolo da roupa das mulheres, até o uso de joias, né? E a roupa dos homens, o terno preto e gravata preta. O único que estava de terno azul e gravata azul, aquilo ali foi uma mensagem, né? Ele estava dizendo a todos que não se submete a nada do que estava sendo propagado ali. Então, ali ele declarou publicamente a sua superioridade diante de todos os líderes mundiais. Diante de toda a mídia mundial, ele se declarou como o superior a todos. A revista The Economist, né, que a gente acompanha ela semanalmente, tem uma entrevista dele que ele deu a um portal americano e destacou que no primeiro mandato ele mandava só na América. E agora ele está mandando na América e no mundo. Então, a gente vai tocar aí na questão de Lady Gaga. Existe algo relacionado até a Lady Gaga, a bruxa Mariana Abramovic, né, a satanista, que já declarou que Donald Trump trará o caos sobre o mundo. Então, é como se ele tivesse um poderio tão grande que pode ruir esse poder e gerar algo caótico mundialmente. Mas isso aí confronta totalmente tanto os conservadores e principalmente os cristãos evangélicos, por ser de direita, por ter dado todo apoio ao Donald Trump. No Brasil mesmo, a maioria dos evangélicos cristãos estavam celebrando a vitória do Trump, aqui no Brasil fazendo campanha política em favor do Trump. Então,
É claro, não vou acreditar numa bruxa, né? Mas se ela está prevendo que é o Donald Trump que trará o caos para o mundo, e se for o cara que vai trazer o caos para o mundo, o que tem a ver esse cara com o cristianismo, com o reino e com o evangelho? Então, a gente diz, né? Martinho Lutero tem uma frase que eu gosto de usar, que Lutero dizia que o diabo é o diabo de Deus, né? Então, existe limite para tudo. A gente acredita num princípio que toda autoridade é constituída por Deus. Está lá em Romanos 13, né? E eu acredito, como a gente já relatou aqui, que Donald Trump foi colocado lá, primeiro para fortalecer Israel. Esse é a primeira ideia, fortalecer todo o laço do Oriente Médio. Ele vai estar agora, né? Esse mês de maio na Arábia Saudita, para estreitar o acordo de Abraão, do pacto de paz entre Israel e a Liga Árabe. Outra questão, esse empoderamento americano que ele tem batido, né? Que ele quer a América no topo do mundo novamente, indo contra a China, ela quebra o planeta. E ele acha que, entre aspas, né? Não é que ele acha, ele está dentro de uma política de empoderar a América novamente e quebrar a China. Só que a China já demonstrou que não vai se submeter. Você sabia, Fábio, que nesses meses de governo Trump, a América teve um recuo no PIB e a China cresceu? Não é incrível? Não era através das taxações da política americana para a China ter uma retroceder e a América... Sim. E veja que o negócio está indo contra... Porque o PIB chinês cresceu, a economia chinesa cresceu e a economia americana está retrocedendo. Outra questão que está chamando a atenção... Há quem diz até que o governo Trump está em decadência, né? E aí, olha lá, a ideia... Eu já falei aqui, já falo direto sobre isso. Ele assumiu a América com 35 trilhões de dólares de dívida. Para cada $1 que a América recebe, ela paga $1,50. Então, a América gastou mais do que entra e a conta não fecha. Por isso que ele está tentando fechar a conta. E a conta não vai fechar. E é onde pode levar um reset. Que é você querer pagar uma conta impagável, né? Essa conta impagável, que não tem como fechar a conta. E nesse tentar pode explodir a bolha econômica mundial. E veja que a Amazon, ela foi contra as tarifas de Trump com a China. E também ontem o CEO, né, de uma grande corporadora de investimento, que é o Buffett, que é um senhor de idade, ele renunciou ao cargo de CEO da sua empresa de economia por causa da política tarifária, porque vai isolar a América do mundo. Então, assim, o quadro que já está no âmbito econômico se pintando é de uma quebra econômica mundial, um colapso. Então, esse colapso financeiro geraria o que no mundo? O caos. O podcast que tem impactado o mundo gospel, agora mais perto de você. Fábio Santos e pastor Carlos Cardoso estarão em São Paulo para o Eu Acredito. Imersão no Apocalipse, com a participação especial do reverendo Napoleão Falcão. Desde a queda do homem, o mundo mergulhou no caos do pecado. Guerras, crises, controle global e o medo do desconhecido dominam nossa geração. Mas será que tudo isso foi profetizado? O Apocalipse não apenas revela o fim dos tempos, mas aponta para a redenção final da humanidade. Você está pronto para enxergar a verdade por trás dos acontecimentos atuais? Estamos nos aproximando do fim do mundo? Por que bilionários e milionários estão construindo bunkers apocalípticos? A nova ordem mundial é real? Qual o verdadeiro propósito das sociedades secretas? Quem controla a mídia, o dinheiro e os governos do mundo? Vivemos dentro da Matrix?
O que o Apocalipse revela sobre o fim do papel moeda? Já estamos sobre um regime totalitário? O aquecimento global é real ou uma narrativa? Um apagão digital pode acontecer? Estamos à beira de um reset financeiro? O Apocalipse anuncia juízo, mas também esperança e redenção. Você está preparado? Descubra as respostas para estas questões e aprofunda-se na verdade profética. Data: dia 7 de junho, às 17h30. Local: no Iponde. O negócio é com Deus, na Vila Maria, Rua Sobral Júnior, número 671, em São Paulo. Não fique de fora dessa imersão.